O telemóvel vibrou na beira do parapeito da janela, exatamente quando Lia, em cima de um escadote, aparafusava o varão das cortinas no quarto das crianças. Tinha as mãos ocupadas. O berbequim zumbia. Mateus, embaixo, segurava o escadote e dava conselhos que ninguém lhe pedia. E Sofia, de 6 anos, sentada no chão, desenrolava metodicamente fita cola de embalagem, apenas porque gostava do som. Uma noite de sábado normal. A primeira noite de sábado verdadeiramente tranquila no último ano e meio. Lia desceu do escadote, limpou as mãos às calças de ganga e pegou no telemóvel. No ecrã, apareceu um nome que ela há muito tinha movido para o fim da lista de contactos e, para ser sincera, esperava nunca mais ver. Zulmira. Hesitou apenas um segundo e depois atendeu. Lia. A voz da sua ex-sogra era a mesma de sempre quando anunciava algo grandioso e que não admitia objeções. Com exatamente a mesma voz, Zulmira anunciara uma vez que no ano novo iriam todos para a aldeia da irmã dela e com a mesma voz dissera que Gonçalo estava simplesmente cansado e tinha direito a umas pequenas férias da família. Eu e a Kátia decidimos, ela e os filhos, os 5, vamos para a tua casa nova, vamos viver juntos. Imagina que bom. As crianças, a horta, o ar puro. Não te importas, pois não? Lia não conseguiu responder. Zulmira não fazia perguntas que esperassem uma resposta. As suas perguntas eram retóricas por natureza, ditas por mera formalidade, e imediatamente engolidas pela frase seguinte: partimos na sexta-feira. Prepara os quartos. Os filhos da Kátia são barulhentos, eu sei, mas crianças são crianças. E por via das dúvidas, abastece o frigorífico. As nossas coisas vão abanar muito na viagem. Vá, um beijinho. Até sexta. A chamada terminou. Lia ficou de pé no meio do quarto das crianças, com o telemóvel na mão. No papel de parede que ela e Mateus tinham colado há 3 semanas, pequenos ouriços cacheiros corriam sobre um fundo verde. Sofia tinha escolhido o papel de parede sozinha, de forma demorada e séria, como se escolhe algo importante para toda a vida. Mãe? Mateus olhava para ela de baixo para cima. Quem era? A avó Zulmira. Na sua voz havia tanto. Tudo o que pode haver aos 8 anos, quando já se percebe mais do que os adultos pensam. Ela inventou outra vez alguma coisa. Outra vez, concordou Lia. Saiu do quarto das crianças e atravessou o corredor até ao alpendre. A noite estava quente. O jardim mergulhado num verde denso. Cheirava a terra aquecida e a folha de limoeiro. Nos degraus estava sentado o seu pai, Vitor Mendes, a beber chá de uma caneca grande com o esmalte lascado que guardava há uns 20 anos. Ao lado da sua mãe, Natália, havia um prato com bolachas que ninguém comia. Os pais tinham chegado à hora do almoço para ajudar com os varões das cortinas e, ao mesmo tempo, para simplesmente estarem presentes. Isso acontecia cada vez com mais frequência, desde que Lia e os filhos se tinham mudado para esta casa. Vitor olhou para a filha e não perguntou nada. Ele raramente perguntava, simplesmente olhava. E isso geralmente era suficiente. A Zulmira ligou, disse Lia, sentando-se no corrimão. Ela e a Kátia, com os seus 5 filhos, vêm para cá viver na sexta-feira. Natália pousou a chávena na mesa. Vitor não alterou a expressão. Pousou lentamente a caneca, olhou para o jardim e depois para a filha. Tu não te importas? Perguntou ele. Importo-me, disse Lia, categoricamente. Então não nos vamos precipitar, disse ele, e pegou novamente na caneca. Natália olhava para a filha com uma expressão que Lia conhecia desde a infância. Não era pena, nem ansiedade. Era uma prontidão silenciosa e firme. Conta-me exatamente o que ela disse, pediu a mãe. Lia repetiu a conversa palavra por palavra, porque tinha boa memória, especialmente para o que diziam as pessoas em quem não se devia confiar. Vitor ouvia em silêncio. Ex-inspetor da Polícia Judiciária, tinha se reformado há 6 anos, mas o hábito de ouvir como se cada palavra pudesse ser uma prova ficara para sempre. Prepara os quartos, abastece o frigorífico, repetiu ele em voz baixa, como se estivesse a ligar para um hotel. Ela é sempre assim. É o estilo dela. Sim. O pai pousou a caneca. Lia. Há quanto tempo o Gonçalo não entra em contacto? Ela pensou. Há 1 mês. Escreveu-me no Messenger.
Perguntou como estavam as crianças. Respondi-lhe de forma breve. Não voltou a escrever. Antes disso, tentou negociar a pensão de alimentos. Propôs pagar menos a bem. Eu recusei. O nosso advogado, o Antônio, escreveu-lhe então uma carta oficial. Não me chateou durante vários meses. Vitor acenou lentamente com a cabeça. Assim acenam as pessoas quando as peças se encaixam num quadro. Mas o quadro não lhes agrada. Demasiado síncrono, disse ele. O quê? Lia não percebeu. Há um mês ele soube que não ia ceder na pensão de alimentos. E um mês depois a mãe dele liga. Ele olhou para a filha. Há quanto tempo lhe falaste desta casa? Lia abriu a boca e fechou-a. Depois lembrou-se. Eu não falei, mas a morada está nos documentos do tribunal sobre a residência dos menores. Ele tinha o direito de a solicitar. Então solicitou, disse o pai. Ficaram em silêncio. No jardim, os grilos cantavam. Da janela do quarto das crianças, ouvia-se a voz de Sofia, que explicava algo a Mateus com entoações claramente emprestadas dos adultos. Pai, disse Lia, achas que isto não é apenas a insolência da Zulmira? Insolência há aqui que chegue, respondeu ele. Mas o que me interessa é outra coisa. Por que é precisamente agora? Por que é precisamente para aqui? E por que é que ela tem tanta certeza de que tu vais concordar? Lia olhava para o jardim. Esta casa existia na sua vida há menos de um ano, mas ela já não se imaginava sem ela. Pequena, de um só piso, com tetos altos e velhas caixilharias de madeira que tiveram de ser trocadas, com um alpendre torto que o pai endireitou, com uma macieira junto à vedação que Mateus já considerava sua, porque uma vez subiu a ela, e agora, por uma questão de princípio, fazia-o todos os fins de semana. Há um ano, quando o divórcio foi finalmente finalizado e Lia ficou num tesouro alugado com 2 filhos, uma mala e a sensação de que o chão debaixo dos pés não era sólido, mas sim desenhado. Os pais venderam o seu grande apartamento. Simplesmente venderam. Mudaram-se para um tum nos arredores e investiram a diferença nesta casa, que puseram em nome de Lia. Ela discutiu, longa e acaloradamente, disse que não aceitaria, que eles próprios se tinham apertado, que não era justo. O pai ouviu-a, esperou que ela desabafasse e disse uma única frase. As crianças devem crescer numa casa, não em metros quadrados alugados. Aceita. Ela aceitou e durante vários meses acordava à meio da noite com a sensação de algo enorme e imerecido no peito. Depois habituou-se. Depois começou a perceber que não era enorme e imerecido, era simplesmente amor, que sabe tomar decisões. E agora, Zulmira, vamos para tua casa viver. Pai, disse Lia, o que querias dizer com demasiado síncrono? Vitor levantou-se, espreguiçou-se, olhou para o céu a escurecer. Quero dizer que amanhã preciso de ir a um sítio. Ele pegou na caneca da mesa e virou-se para a filha. E tu, por enquanto, não ligues nem a Zulmira nem ao Gonçalo. Não respondas. Apenas espera. Esperar muito tempo? Não, não muito. Ele entrou em casa. Natália olhou para Lia. Tu confias nele? Perguntou ela. Lia sorriu. Estás a falar a sério? A mãe sorriu de volta. Ficaram muito tempo no alpendre, até as vozes do quarto das crianças se calarem e a última janela da casa vizinha se apagar. Falaram de várias coisas. Do jardim, de Mateus se ter inscrito na natação, das groselhas que este ano deram tanto que não sabiam o que lhes fazer, de coisas simples, porque as coisas simples são a razão de ser de tudo o resto. À noite, Lia estava deitada no escuro a pensar em Gonçalo, nem com amargura nem com dor. Essa fase já tinha passado há muito tempo. Ainda na altura em que estava sentada na sala do tribunal e ouvia o advogado dele aprovar com uma cara séria que o salário oficial do seu ex-marido era de 800 euros por mês. 800 euros. O homem que, 3 anos antes, tinha comprado um sofá italiano por 5.000 euros sem pestanejar. Ela pensava sem raiva, apenas recordava. 6 anos de casamento, os 2 primeiros não foram maus. Depois, gradualmente, lentamente, como a água que erode a margem. Uma pequena mentira aqui, uma pequena mentira ali. Vou ficar até mais tarde no trabalho. Isso não é da tua conta. Fazes demasiadas perguntas. Ao 5º ano, ela já sabia com certeza
que vivia com um homem que não conhecia verdadeiramente. Ao sexto, pediu o divórcio. Ele não esperava. Pensava que ela não se atreveria. Estava habituado a que ela se calasse. Ela atreveu-se. O divórcio revelou-se uma guerra, silenciosa, burocrática, desgastante. Gonçalo, 2 semanas antes da primeira audiência, demitiu-se oficialmente do cargo de diretor comercial, aquele com o salário que ninguém via nos recibos de vencimento, mas que todos viam no seu estilo de vida. Arranjou emprego numa empresa qualquer com um vencimento de 800 euros. O processo da pensão de alimentos arrastou-se por 8 meses. O tribunal fixou os pagamentos com base no rendimento oficial, uma quantia ridícula. Lia pagava a renda, a comida, a escola, as atividades extracurriculares. Ela própria trabalhava como gestora sênior numa empresa de logística. Fazia horas extras aos fins de semana. Aceitava projetos adicionais, aguentava, mas algo nela lembrava-se de cada número, de cada declaração, de cada documento que ela assinava ou que não via, mas sabia que existia. A mãe de Gonçalo, na altura, não ligou uma única vez, nem para ajudar os netos, nem sequer para perguntar como estavam. Zulmira mantinha sempre a neutralidade, o que na sua linguagem significava: o meu filho tem sempre razão e a culpa é tua. E agora, vamos viver contigo. Prepara os quartos. Lia fechou os olhos. O pai disse para esperar, então ela iria esperar. Ela sabia esperar. A manhã seguinte era de domingo e cheirava a café. Lia levantou-se antes das crianças, fez café numa cafeteira italiana, foi para o alpendre. O jardim estava coberto de orvalho. A macieira junto à vedação brilhava com as suas folhas. O gato Simão, que Sofia tinha trazido para casa há 3 meses e que desde então se considerava o dono de pleno direito do território, estava sentado no poste da vedação a observar um corvo com interesse profissional. Vitor ligou por volta das 10h30. Vou ter com o Duarte, disse ele. Estarei de volta para o almoço. Duarte significava que era sério. O inspetor-chefe Duarte servira no mesmo departamento onde Vitor trabalhara. Eram amigos há 30 anos. O pai nunca ia ter com Duarte por nada. Pai, disse Lia, vais dizer-me o que se está a passar. Direi, assim que eu próprio perceber melhor. Uma pausa. Não escreveste ao Gonçalo? Não. Ótimo. Continua a não escrever. Ele desligou. Lia pousou o telemóvel na mesa e olhou para o café, depois para o jardim, depois para o gato Simão, que continuava a olhar para o corvo. O dia passou com as tarefas habituais. Foi com os filhos ao mercado, comprou cerejas, Mateus ajudou a carregar os sacos e considerava isso uma tarefa de adulto. Sofia escolheu a maior baga e comeu-a imediatamente, ali mesmo, junto à banca. À noite, pintaram todos juntos a vedação. Mais uma tarefa da lista infindável que Lia mantinha num caderno. Depois do jantar, as crianças adormeceram cedo, exaustas do dia. Lia estava sentada na cozinha com o caderno, a rever a lista de tarefas da casa. A chamada do pai soou às 9h30. Posso passar aí? Perguntou ele. Claro. Ele chegou 20 minutos depois. Sozinho, sem a mãe. Sentou-se à mesa da cozinha, aceitou uma chávena de chá, ficou em silêncio por alguns segundos, a organizar os pensamentos, e depois começou a falar. O Duarte mostrou-me uma coisa, extraoficialmente, como amigo. O pai olhava para a chávena. O apelido do Gonçalo tem aparecido nos últimos meses num material de investigação. Não como figura principal, mas como pessoa relacionada. Há um grande esquema de revenda de imóveis através de compradores de fachada, reescrituras, subavaliação do valor, lavagem da diferença. O teu ex-marido não é o organizador, mas é um participante. E a participação não é pequena. Lia ficou em silêncio. O caso ainda está em fase de desenvolvimento, continuou o pai. Oficialmente, nada foi instaurado, mas os materiais são sérios. Ele sabe que isto existe. Muito provavelmente, sente que há tempestade no ar. Esse tipo de gente sente. Vitor finalmente levantou o olhar. Lia, eu acho que esta mudança da mãe e da irmã não é apenas uma iniciativa familiar da Zulmira. É um elemento de algo maior. Explica. O pai cruzou as mãos sobre a mesa. O agente de execução da pensão de alimentos tem estado mais ativo nas últimas semanas. O teu advogado fez um bom trabalho.
Pressionou-o corretamente. O Gonçalo sente isso. Paralelamente, paira sobre ele a história dos imóveis. Ele precisa de manobrar. E uma das opções de manobra é criar uma situação em que ele possa pôr em causa as tuas condições de habitação e apresentar um pedido de revisão da residência dos filhos. Lia sentiu um arrepio na espinha. Ele quer tirar-me os filhos. Não necessariamente tirar, mas ameaçar, certamente. Se na tua casa vivem 8 pessoas estranhas, incluindo 5 crianças que não são tuas, se não consegues garantir condições normais, se a casa está um caos constante, o tribunal pode levar isso em consideração numa revisão. E mais importante, tu, para protegeres os teus filhos, podes concordar com as condições dele, abdicar de parte da pensão de alimentos, aliviar a pressão dos agentes de execução. Lia ficou muito tempo em silêncio. Então a Zulmira é um instrumento, disse ela finalmente. Não era uma pergunta, era uma afirmação. É possível que ela própria não perceba que é um instrumento, respondeu o pai. O Gonçalo sabe formular as coisas de maneira que as pessoas pensem que estão a agir por iniciativa própria, mas o resultado é o mesmo. Lia levantou-se, andou pela cozinha, parou junto à janela. Do outro lado do vidro estava o jardim escuro, mal se distinguindo à luz do candeeiro da rua. Pai, disse ela, tu tens um plano. Tenho o início de um plano, corrigiu o pai. A continuação depende do que eles fizerem na sexta-feira. Muito provavelmente, virão. Estás a sugerir que os deixe entrar? Estou a sugerir que lhes permitas que entrem, disse Vítor. São coisas diferentes. Ele acabou o chá, pousou a chávena, levantou-se. Amanhã liga ao Antônio, o advogado. Pede-lhe para estar preparado para sexta-feira. Eu explico-lhe os pormenores. E tu, simplesmente, trata da casa. Vive como de costume. Sem pânico, sem chamadas para o Gonçalo e sem guerra. A guerra vai acontecer, respondeu o pai calmamente. Mas não na sexta-feira à noite, à porta de casa. Não é um lugar vantajoso para uma guerra. Ele já estava junto à porta quando se virou. Lia, como estão os documentos da casa? Contrato de compra e venda. A proprietária sou eu, Lia Mendes. O Gonçalo não figura em lado nenhum. A casa foi comprada já depois do divórcio e da partilha de bens. O pai acenou com a cabeça. Bom, isso é importante. Ele saiu. Lia ficou muito tempo na cozinha. Depois apagou a luz, atravessou o corredor escuro, espreitou o quarto das crianças. Sofia dormia com os braços abertos. Simão aninhara-se aos seus pés. Mateus estava deitado de lado. O seu rosto, a dormir, era sério. Ele dormia muitas vezes assim, com o ar de quem resolve um problema importante. Lia fechou a porta silenciosamente. Não tinha medo de sexta-feira. Esperava por ela, porque o seu pai dissera para lhes permitir que entrassem, não para os deixar entrar. E nessa diferença estava tudo. Os 4 dias passaram depressa. Trabalho, filhos, casa. Antônio, o advogado, atendeu a chamada de imediato e disse que tinha compreendido tudo, que estaria pronto, que discutiria os pormenores com Vítor. A sua voz era profissional e calma. Ele falava sempre assim, e isso sempre a acalmava. Na quinta-feira à noite, Gonçalo ligou. Lia olhou para o ecrã durante alguns segundos e depois atendeu. Lia, olá. Ele falava de forma descontraída, quase amigável. Como estão as crianças? Bem. Olha, recebeste uma chamada da minha mãe? Sim. Bem, então. Pausa. Tu compreendes, ela e a Kátia estão numa situação complicada. O marido da Kátia deixou-a. 5 filhos. Alugar uma casa é caro. Tu não és uma mulher sem coração. A mãe ajuda-te com a casa, com as crianças. Será mais fácil para ti. Lia ficou em silêncio. Lia, estás a ouvir-me? Estou. Então, o que me dizes? Eles acomodam-se bem. Não vão incomodar. É temporário. Gonçalo, disse Lia com firmeza. A última vez que me ligaste para dar os parabéns aos miúdos no aniversário deles foi quando? Pausa. Bem, eu estava ocupado, sabes como é. Sei. E a pensão de alimentos do mês passado também não pagaste. A voz dele mudou ligeiramente. Tornou-se um pouco mais fina. São dificuldades temporárias, eu vou resolver. Está bem, disse Lia. Adeus, Gonçalo. Ela desligou.
O telemóvel ficou em silêncio por mais 1 minuto. Depois chegou uma mensagem. Não devias falar assim comigo. Ela guardou o telemóvel no bolso e foi ter com os filhos, que a chamavam para ver um desenho animado. Sexta-feira chegou clara e quente, com o cheiro a relva e aquela luz matinal especial que só existe no final do verão. Lia levantou-se às 6, fez café, foi para o alpendre, olhou para o jardim. Simão estava sentado no poste da vedação, a contemplar o horizonte com um ar de filósofo. Lia olhou para o relógio. Faltavam umas 10 horas para a chegada da família de Gonçalo. Pegou no telemóvel e escreveu ao pai. Pronta. A resposta chegou 1 minuto depois. Eu e a mãe chegamos às 2. O Antônio às 3. Lia acabou o café, pousou a chávena e foi acordar as crianças. O dia começava como um dia normal, porque era assim que devia ser. Chegaram às 5:30, 1 hora depois do prometido, o que por si só era uma marca registrada de Zulmira. Ela nunca se atrasava de propósito, simplesmente vivia no seu próprio sistema temporal, onde o horário dos outros não existia como conceito. Lia estava junto à janela a observar uma carrinha de mercadorias entrar no pátio. Não um carro ligeiro, não uma carrinha de passageiros, mas sim uma carrinha de carga, com uma caixa aberta, onde se amontoavam caixas, malas, sacos achadrezados e algo coberto por uma lona que, a uma análise mais atenta, se revelou ser um parque de bebê desmontável. Lia olhou para aquele parque por alguns segundos e depois afastou-se da janela. Na cozinha, à mesa, estavam sentados o pai, a mãe e Antônio, o advogado. Antônio tinha 38 anos. Era um homem esguio e arrumado, com o hábito de nunca levantar a voz e de dispor os documentos na mesa com precisão geométrica. À sua frente estava uma pasta. Era bastante espessa. Chegaram, disse Lia. O pai acenou com a cabeça e não se mexeu. O Mateus e a Sofia? Perguntou a mãe. Estão na vizinha. Combinei com ela. Ficam lá até a noite. Fizeste bem, disse Natália. Antônio ajeitou a pasta, alinhou-a paralelamente à borda da mesa e olhou para Lia. Lembra-se do que combinamos? Lembro-me. Não discuto, não explico, não me justifico, respondo de forma breve. O resto é convosco. Exatamente. Da rua, ouviu-se a voz de Zulmira a dar indicações ao motorista. Depois, a voz de Kátia a ralhar com um dos filhos. Depois, várias vozes de crianças ao mesmo tempo. 5 crianças, com idades entre os 3 e os 12 anos, produziam um acompanhamento sonoro comparável a uma pequena obra em construção. A campainha tocou. Lia foi abrir. Zulmira estava à porta, com um vestido de verão florido, uma grande mala de compras ao ombro e o ar de quem finalmente chegou onde precisava. Era uma mulher corpulenta, de 63 anos, com o cabelo pintado de um tom avermelhado e uma voz que parecia projetada para ser ouvida por cima de 2 vedações. Lia. Ela abraçou a ex-nora, o que, obviamente, não mudava nada para ela. Bem, finalmente. Ficamos presos na circular. Aquilo está em obras. Um pesadelo. Mas pronto, chegamos. Ela espreitou por cima do ombro de Lia para dentro de casa. Oh, que acolhedor! Vá, entrem, entrem. Por que estão aí parados? O entrem era dirigido a Kátia e aos 5 filhos, que a essa altura já tinham saído da carrinha e estavam no pátio com ar de quem chegou para colonizar um novo território. Kátia era 6 anos mais nova que Gonçalo, magra, com um rosto cansado e olhos rápidos que imediatamente perscrutavam tudo à volta. As crianças, 2 do primeiro marido, Gonçalo, de 12 anos, e Catarina, de 10, e 3 do segundo, Rui, de 7 anos, Vera, de 4, e Felipe, de 3, que não parava quieto um segundo. Eles entraram. Lia afastou-se, deixando-os passar, e fechou a porta em silêncio. Zulmira já ia pelo corredor, a espreitar para os quartos. Este aqui, o maior, serve para mim e para a Kátia? Não, não. Precisamos de 2 separados. Ela tem filhos pequenos. Precisam de espaço. Então dividimos este. Lia, onde estão os outros quartos? Pensei que havia 3. Eu não disse nada, respondeu Lia com firmeza. Bem, talvez o Gonçalo tenha dito. Não importa. 3 quartos é pouco, claro, mas havemos de nos arranjar.
Os teus filhos são pequenos, não precisam de muito. Ela abriu a porta do quarto de Mateus e Sofia e parou no limiar. Oh, aqui há um beliche. Pronto, os mais novos da Kátia ficam aqui. Os teus mudam-se para o teu quarto. Não há problema. Onde cabem 2, cabem 3. Kátia não disse nada. Estava no corredor a olhar para o lado. Gonçalo, o de 12 anos, já tinha desaparecido para algum lado, a julgar pelos sons, em direção à cozinha. Rui puxava a mãe pela manga e perguntava-lhe algo em voz baixa. Felipe aproximou-se de uma estante na entrada e começou a tirar metodicamente os objetos dela. Parem, disse Lia em voz baixa. Felipe parou. Algo na sua voz funcionava como um comando. Para a sala de estar, por favor, disse Lia. Todos. Zulmira virou-se com o ar de quem foi interrompido a meio de uma reunião importante. Lia, só estávamos a ver. Por que é que temos de ir já para a sala? Para a sala de estar, repetiu Lia. O tom não mudou. Algo naquele tom funcionou também com Zulmira, porque ela, apesar de toda a monumentalidade do seu caráter, virou-se e foi para a sala. Lá, viu Vitor. Conheciam-se. Tinham-se visto algumas vezes em eventos familiares durante os 6 anos em que Lia fora casada com Gonçalo. Vitor nunca demonstrara especial simpatia pela família dele, mas também nunca dera motivos para conflitos. Simplesmente sentava-se quando era preciso, calava-se quando era preciso, dizia algumas palavras. Zulmira sempre tivera um certo receio dele, embora nunca o admitisse. Senhor Vitor, disse ela, abrandando um pouco o passo. O senhor também está aqui? Estou, confirmou ele. Depois, Zulmira viu Antônio, um homem desconhecido, de camisa clara, sentado à mesa com uma pasta. À sua frente estavam 2 copos de água. E este? Quem é? Perguntou ela. Antônio Campos, disse Antônio, levantando-se ligeiramente e acenando com a cabeça. Apoio jurídico. Que apoio jurídico? Zulmira olhou para Lia. Lia, por que é que chamaste um advogado? Somos família. Resolvemos isto em família. Sentem-se, por favor, disse Lia. Precisamos de conversar. Kátia sentou-se no sofá, em silêncio, sem dizer uma palavra. Continuava a olhar para o lado. As crianças espalharam-se. 3 no chão, 2 na beira de um cadeirão. Zulmira foi a última a sentar-se, com o ar de quem se senta por cortesia, e não porque precise. Antônio abriu a pasta. Dona Zulmira. Começou ele, calmamente, como começam os profissionais que não precisam de levantar a voz para serem ouvidos. Gostaria de delinear brevemente o quadro jurídico antes de passarmos à conversa. A casa em que nos encontramos é propriedade da dona Lia Mendes, com base num contrato de compra e venda. O direito de propriedade está registrado na Conservatória do Registro Predial. Esta casa foi adquirida após a dissolução do casamento com o senhor Gonçalo e não constitui um bem comum do casal. Não entrou na partilha de bens a quando do divórcio. Eu sei disso, disse Zulmira com uma ligeira irritação. Ótimo. Então também compreende que, de acordo com o artigo 1305 do Código Civil, o proprietário tem o direito de determinar livremente o uso do seu bem e o círculo de pessoas que nele residem. A dona Lia não vos convidou. Pausa. Como assim não convidou? Zulmira virou-se para Lia. Tu não recusaste. Eu liguei. Não disseste para não virmos. Eu não tive tempo de dizer nada, disse Lia. A senhora desligou o telemóvel. Bem, eu pensei que era óbvio. Somos família. Ex-familiares, disse Vitor em voz baixa. Zulmira olhou para ele e ficou em silêncio. Está bem, disse ela com um tom diferente. Aquele que surgia quando o ataque direto não resultava e era necessária outra estratégia. Digamos que houve um mal-entendido. Mas já estamos aqui. A Kátia tem 5 filhos. Não temos literalmente para onde ir. Não vão pôr as crianças na rua, pois não? Ninguém vai pôr ninguém na rua, disse Lia. Tem até amanhã de manhã para encontrar alojamento. Se precisarem de ajuda na procura, o Antônio pode fornecer uma lista de agências com opções acessíveis. Ajuda na procura? Zulmira emitiu um som que, em outra pessoa, seria uma gargalhada. Lia, não temos dinheiro para alugar. Se tivéssemos, não estaríamos a pedir. Vocês não pediram, disse Lia. Vocês informaram. São coisas diferentes. Kátia, no sofá,
disse algo em voz baixa. Parece que disse a Felipe para não mexer no candeeiro de pé. Zulmira levantou-se. Tenho de ligar ao Gonçalo, declarou ela, e saiu para o corredor. Antônio olhou para Lia. Lia acenou ligeiramente com a cabeça, quase imperceptivelmente. Ambos sabiam que aquela chamada fazia parte do quadro. Vítor levantou-se, serviu-se de água e foi para a janela. No pátio estava a carrinha de mercadorias. O motorista fumava, encostado ao capô. As caixas e as malas continuavam na caixa aberta. Kátia, disse Vítor sem se virar. A mulher no sofá levantou o olhar. Sabia para que vinha? Perguntou ele. Foi iniciativa sua ou da sua mãe? Kátia ficou em silêncio por alguns segundos. Da minha mãe, disse ela finalmente. O Gonçalo ligou-lhe antes da viagem? A pausa tornou-se um pouco mais longa. Ligou. O que é que ele disse? Kátia olhou para as suas mãos. Disse que a Lia ficaria contente em ajudar, que poderíamos ficar até eu encontrar trabalho. Ele explicou por que precisamente para aqui, por que precisamente agora. Kátia abanou a cabeça e depois acrescentou em voz baixa. Ele disse que seria melhor para todos, que para a Lia também era vantajoso. A mãe ajudava com as crianças, eu com a casa. Vítor acenou com a cabeça, virou-se. Obrigado por ser honesta. Do corredor ouvia-se a voz de Zulmira. Ela falava ao telemóvel em meia voz, mas na casa pequena isso pouco mudava. Gonçalo, eles trouxeram um advogado. Sim, dizem que... Não fui convidada. Não, ela está calada. É o pai dela que fala. Então faz alguma coisa. Tu prometeste que ela não se ia opor. Lia, que estava junto à porta do corredor, pegou no telemóvel e carregou no botão de gravar. Antônio, sem olhar para ela, moveu ligeiramente a pasta sobre a mesa. Um gesto profissional de quem ouve tudo e não deixa escapar nada. Zulmira voltou para a sala de estar alguns minutos depois. A expressão do seu rosto tinha mudado. Tornara-se mais dura e, ao mesmo tempo, mais desnorteada. O Gonçalo vem a caminho, anunciou ela. Ótimo, disse Lia. Ele estará aqui dentro de 2 horas e vamos discutir tudo como deve ser, como pessoas civilizadas, e não com advogados e documentos. Os documentos não vão a lado nenhum, observou Antônio. Zulmira olhou para ele com um olhar demorado. Meu jovem, disse ela, com aquela entoação especial, usada por pessoas convencidas de que a idade lhes dá o direito de serem condescendentes com os outros. Não sei quanto lhe pagam, mas parece que não percebe que tem uma família à sua frente. Não clientes e pessoas jurídicas, mas uma família. Eu percebo, disse Antônio educadamente, e é precisamente por isso que estou a explicar os direitos de cada membro desta família. A dona Lia tem direito à inviolabilidade do seu domicílio. Isso também é um assunto de família. A 1h30 seguinte foi longa. Zulmira tentou várias vezes levar a conversa para o rumo que considerava vantajoso, apelando ao parentesco, às crianças, ao bom senso, ao que é costume entre as pessoas. Lia respondia de forma breve. O pai mantinha-se em silêncio, mas daquela forma que torna o silêncio dos outros desconfortável. Antônio, a cada tentativa de contornar a parte jurídica, devolvia a conversa a ela de forma suave, mas firme. Kátia quase não participava, sentava-se com os filhos, certificando-se de que Felipe não destruía nada demais e de vez em quando olhava para Lia com uma expressão difícil de decifrar. No início das 8, um carro entrou no pátio. Gonçalo saiu dele como sempre fazia qualquer coisa em público, confiante, com um leve sorriso, com o ar de quem veio resolver um problema e já sabe a solução. Tinha 41 anos. Tinha bom aspecto, era preciso admitir. Alto de cabelo escuro com uma camisa de verão clara. O mesmo sorriso de há 6 anos, quando foi ao primeiro encontro com ela com um ramo de peônias. Lia, na altura, pensou. Que bonito. Depois, passou vários anos a perceber o que estava por trás daquela beleza. Ele entrou em casa, olhou em volta. Viu Vítor? O sorriso tornou-se um pouco mais fixo. Viu Antônio com a pasta. Teve de esconder a reação por um segundo. Lia, disse ele. Olá. Olá, Gonçalo, respondeu ela. Olha, que teatro é este? Ele abriu os braços, dirigindo-se a todos de uma vez. A mãe e a Kátia vieram. Precisam de ajuda.
Somos pessoas adultas. Não era possível chegar a um acordo como deve ser. É precisamente isso que estamos a fazer, disse Antônio. Sente-se, senhor Gonçalo. Gonçalo olhou para ele. Desculpe, o senhor é Antônio Campos, advogado da dona Lia. Ah, Gonçalo sentou-se. Bem, então vamos lá, com o advogado. Ele falava de forma descontraída, demasiado descontraída para um homem, sobre cuja cabeça, segundo as informações do pai, começava a formar-se algo sério. Lia olhava para ele e pensava, ou ele não sabe que nós sabemos, ou pensa que isso não lhe diz respeito. Ambas as opções eram más para ele. Senhor Gonçalo, começou Antônio, já explicamos à dona Zulmira o lado jurídico da questão. A casa pertence à dona Lia. A entrada sem o seu consentimento é impossível. Se os seus familiares não abandonarem o imóvel voluntariamente, a dona Lia tem o direito de contactar a polícia por violação de domicílio, nos termos do artigo 190-grau do Código Penal. Violação de domicílio, repetiu Gonçalo com um leve tom de gozo. Antônio, está a falar a sério? São a mãe e a irmã dele, não ladrões. A lei não faz essa distinção no que diz respeito ao direito do proprietário, respondeu Antônio com firmeza. Gonçalo virou-se para Lia. Lia, por que é que fazes isto? A mãe é idosa, a Cátia custa-lhe sozinha com 5 filhos. Não lhes és uma estranha. Sou-lhes juridicamente uma estranha desde o momento da dissolução do casamento, disse Lia. E tu sabes disso. Está bem. Ele recostou-se na cadeira. Eu percebo. Estás magoada comigo, com a minha mãe. Mas o que é que os filhos da Cátia têm a ver com isto? Os filhos são da responsabilidade dos pais deles, disse Vítor. Gonçalo olhou para o ex-sogro com aquela mistura de irritação e cautela que sempre aparecia no seu olhar na presença de Vítor. Senhor Vítor, com todo o respeito, mas esta é uma conversa de família. Por que é que está aqui? Estou a ajudar a minha filha, respondeu Vítor. Isso também é de família. Gonçalo ficou em silêncio. Depois virou-se novamente para Lia. Olha, sejamos honestos. Tu queres que eles se vão embora? Ok, eu percebi, mas então pelo menos deixa-os passar a noite. Amanhã encontramos uma solução como deve ser. Passar a noite seria uma cedência, e depois o tema seguinte seria: bem, já que estamos aqui, disse Lia. Conheço essa técnica, Gonçalo. Ele olhou para ela. Algo no seu olhar mudou. Não muito, mas Lia, em 6 anos, aprendeu a ler a sua linguagem corporal. Tu mudaste, disse ele. Provavelmente, concordou ela. Vítor levantou-se e foi até a mesa. Pousou as mãos à sua frente, calmamente, como uma pessoa que tem algo a dizer e não tem pressa. Senhor Gonçalo, disse ele, quero fazer-lhe algumas perguntas, não como pai, mas como alguém que tem informações. Gonçalo olhou para ele, o sorriso desapareceu. Que informações? Vítor não se apressou. Está ciente de que o seu salário oficial no último ano foi de 800 euros por mês? E então, no entanto, viajou 3 vezes para o estrangeiro. Brasil, Espanha, Cabo Verde. Pausa. São assuntos meus, disse Gonçalo. Claro, Vítor acenou com a cabeça. E o carro, um Toyota Camry de 40.000 euros, está em nome da sua mãe, Zulmira. Isso também são assuntos pessoais? Zulmira, sentada no canto do sofá, abriu a boca. O Gonçalo deu-mo de presente. O que é que tem? Nada, disse Vítor. Só acho interessante. Um presente com um salário de 800 euros por mês. Bom salário. Gonçalo levantou-se. Senhor Vítor, não estou a perceber onde quer chegar. Se tem algo a dizer, diga-o diretamente. Está bem, disse Vítor. Digo diretamente. Ele sentou-se, abriu uma gaveta da secretária de um sítio onde Lia nunca guardava documentos. E Lia só agora reparou que a gaveta já não estava vazia. O pai tinha lá colocado algo antes, enquanto ela estava com os filhos na vizinha. Ele tirou uma pasta fina, não como a de Antônio, e colocou-a sobre a mesa à sua frente, sem a abrir. Senhor Gonçalo, o seu nome é mencionado em materiais de investigação sobre um caso de fraude imobiliária. Por enquanto, é apenas uma investigação. O processo não foi instaurado, mas contém valores concretos, imóveis concretos, transferências concretas e alguns apelidos concretos.
os seus parceiros em alguns negócios. O silêncio na sala tornou-se diferente. Kátia parou de embalar Felipe e levantou o olhar. Zulmira olhava para o filho. Gonçalo estava de pé junto à cadeira. E pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, tanto quanto Lia se lembrava, ele não sabia o que dizer. Isso, começou ele. Não se apresse, disse Vítor calmamente. Pense, não temos pressa. Gonçalo sentou-se lentamente. Na sala, ouvia-se o ciciar dos grilos lá fora. Lia olhava para o ex-marido, não com triunfo, mas com aquela sensação especial que se tem quando se espera muito tempo por algo difícil. E eis que chegou. E afinal, não era assustador. Simplesmente começou o que tinha de começar. O que é que querem? Perguntou Gonçalo. A voz tornou-se mais baixa. O tom profissional voltou, mas agora não tinha a leveza de antes. Por enquanto, nada, disse Vítor. Primeiro, é preciso que os seus familiares encontrem outro sítio para pernoitar. Tem meia hora. Meia hora? Sim. E depois, conversamos calmamente sobre várias coisas. Gonçalo olhou para a mãe. Zulmira olhava para o filho com uma expressão que Lia via pela primeira vez em todos os anos. Nem autoritária, nem irrefutável, mas perdida. Gonçalo, disse ela em voz baixa, o que se está a passar? Mãe, respondeu ele. Espera. Ele levantou-se e saiu para o corredor. Um segundo depois, Lia ouviu a sua voz. Ele estava a ligar a alguém, em voz baixa e rápida. Ela não prestou atenção. Não era preciso. Antônio tirou cuidadosamente algumas folhas da pasta e dispô-las à sua frente, paralelas à borda da mesa. Natália, que durante todo este tempo estivera sentada em silêncio num canto, levantou-se e foi para a cozinha. Alguns minutos depois, ouviu-se o som da chaleira. Kátia, para quem todos tinham deixado de olhar, perguntou a Lia em voz baixa. Tem um quarto para crianças? Tenho, respondeu Lia. O Felipe não dorme desde o almoço. Pode deitar-se um pouco enquanto não nos vamos embora? Lia olhou para ela. Pode. Venha, eu mostro. Saíram juntas da sala. No corredor, Gonçalo não estava. Tinha ido para o jardim. Ouvia-se a sua voz de lá. Lia abriu o quarto das crianças. Acendeu uma pequena luz de presença. O quarto cheirava a crianças e um pouco a folha de limoeiro. Pela janela aberta entrava uma brisa da rua. Kátia deitou Felipe na cama de Mateus. Ele fechou os olhos quase imediatamente. Lia, disse Kátia, sem se virar. Eu não sabia do plano do Gonçalo. A mãe disse. Tu concordas, estás contente. Eu pensei que era verdade. Lia ficou em silêncio por um segundo. Eu percebo. Não estou a pedir nada. Kátia finalmente virou-se. Tinha o rosto de quem está habituado a que as circunstâncias sejam mais fortes. Só quero que saibas. Sei, disse Lia. Voltaram para a sala de estar. Gonçalo já lá estava, de pé junto à janela, a olhar para o pátio sem se virar. Encontrou um hotel? Perguntou Vítor. Encontrei, respondeu Gonçalo, para 3 dias. Bom, pausa. Amanhã, às 10 da manhã, vem cá sozinho. Conversamos. Sobre o quê? Sobre várias coisas. Vítor levantou-se e ajeitou os punhos da camisa. Sobre os filhos, sobre a pensão de alimentos, sobre os imóveis, teremos temas suficientes. Gonçalo finalmente virou-se, olhou para Lia, demoradamente, como se olha para algo que antes não se notava. Foste tu que preparaste isto? Perguntou ele. Não, disse Lia honestamente. Foi o meu pai que preparou. Gonçalo sorriu sem maldade, quase sinceramente. Sempre soube que ele não gostava de mim. Ele não te odeia, respondeu Lia. Ele simplesmente sabe o que se passa. Isso é pior. Gonçalo acenou com a cabeça. Amanhã às 10, repetiu ele, sem se dirigir a ninguém em particular. A família de Gonçalo arrumou-se rapidamente, não como quando chegou, sem a azáfama e as réplicas autoritárias de Zulmira. Esta ficou em silêncio enquanto as crianças entravam de novo no carro. Não na carrinha de mercadorias, essa já tinha partido, mas no carro de Gonçalo, que era grande, mas claramente não estava preparado para 7 pessoas mais a bagagem. Ficou apertado. Zulmira subiu para o banco da frente e olhou em frente. Junto ao carro, Gonçalo parou e olhou para Lia, que estava no alpendre.
Não te vais arrepender? Perguntou ele. Ela pensou. De que exatamente? Ele não respondeu. Entrou no carro. Lia observou as luzes vermelhas desaparecerem na curva e depois voltou para casa. Na cozinha, a luz estava acesa. A mãe servia chá. Antônio guardava os documentos na pasta. O pai estava sentado à mesa com a sua caneca, aquela com o esmalte lascado. Correu bem, disse ele. Hoje correu bem. E amanhã? Perguntou Lia. Amanhã haverá uma conversa. Ele levantou o olhar. Ele virá. Não tem para onde fugir. Tens a certeza? Tenho a certeza, disse Vítor, porque ele é uma pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente, numa situação destas, percebe. É melhor negociar enquanto ainda há algo a perder. Lia sentou-se à mesa. A mãe pôs-lhe uma chávena de chá à frente. Antônio fechou a pasta e disse que às 10 da manhã também estaria lá. Lá fora, escurecera completamente. No jardim, os grilos cantavam. Em algum lugar na rua, uma criança ria, uma criança estranha, de um vizinho. Lia segurava a chávena com as duas mãos e pensava que o dia de amanhã seria difícil, mas difícil de uma forma diferente da que foram os dias do divórcio, dos tribunais, do apartamento alugado, das noites a fazer contas. Amanhã, a dificuldade não seria sua, seria de outra pessoa. E essa era uma história completamente diferente. À noite, Lia quase não dormiu. Não porque tivesse medo. O medo seria mais compreensível. Simplesmente, os pensamentos fluíam por si mesmos, como se percorressem uma estrada familiar, onde os pés já conhecem cada curva. Deitada no escuro, ouvia a casa respirar, o ranger de uma janela, o sussurro do vento nas folhas lá fora, o ladrar distante de um cão, e não pensava no encontro do dia seguinte, mas em como tudo aquilo tinha começado. Conhecera Gonçalo numa festa da empresa de logística, onde trabalhava há 3 anos. Ele apareceu como parceiro. A sua pequena empresa, na altura, fazia alguns trabalhos para eles. Charmoso, de resposta rápida, sabia ouvir de uma forma que parecia que só a ouvia a ela. Lia, mais tarde, explicou a si mesma muitas vezes como uma pessoa inteligente pode cometer um erro tão grande. Depois, deixou de explicar. Simplesmente aceitou como um facto. As pessoas inteligentes erram tanto como as outras, por vezes até com mais esmero, porque sabem convencer-se a si mesmas. Os 2 primeiros anos não foram maus, não ideais, mas não maus. Ele sabia ser atencioso quando queria, sabia criar uma sensação de segurança, a sensação precisamente não a segurança em si. Lia trabalhava, ele trabalhava, construíam algo parecido com uma vida. Depois, apareceram as primeiras fissuras, pequenas, quase imperceptíveis. Ele ficava até mais tarde, e não avisava. Respondia a perguntas com perguntas. Quando ela lhe pedia para explicar algo, ele explicava de tal forma que a explicação gerava novas perguntas, em vez de fechar as antigas. Ela atribuía isso ao excesso de trabalho, ao estresse, ao seu caráter difícil. Depois, deixou de atribuir e simplesmente habituou-se a viver ao lado de um homem que não compreendia. Os filhos não apareceram por acaso. Lia queria muito ter filhos, e essa foi a única coisa em que Gonçalo não se opôs. Mateus nasceu no 3º ano de casamento, Sofia no 5º. Com os filhos, ele era normal, carinhoso, não muito envolvido, mas normal. Comprava brinquedos, brincava às vezes, levava-os às atividades. Isso, Lia não lhe tirava. A decisão do divórcio não foi tomada de um momento para o outro. Amadureceu lentamente, como amadurece algo que a princípio parece pequeno e insignificante. E depois, um dia de manhã, se ergue diante de nós em toda a sua estatura. Naquela manhã, Lia encontrou no bolso do casaco dele, enquanto o tirava para lavar, um recibo de uma joia. Cara, não uma que ele alguma vez lhe tivesse oferecido. Ela não fez uma cena, não gritou, simplesmente pousou o recibo na mesa e perguntou-lhe, quando ele chegou à noite, Gonçalo, para quem é isto? Ele explicou, longa e lindamente. Um parceiro de negócios, aniversário, etiqueta empresarial. A explicação era fluida, como sempre. Lia ouvia e pensava, não acredito. Não porque ele estivesse a mentir, talvez até estivesse a dizer a verdade,
mas porque ela já não acreditava nele, por princípio, e isso já não tinha cura. Pediu o divórcio 2 meses depois. Agora, deitada no escuro, pensava nisso sem dor, apenas como acontecimentos que foram e dos quais ela saiu. Saiu não sem perdas, mas saiu. E agora tinha esta casa, 2 filhos, um trabalho e pais que, no momento certo, se sentavam ao seu lado e não faziam perguntas desnecessárias. Isso era suficiente. Adormeceu por volta das 2 da manhã e acordou às 6, antes do despertador. Lá fora, despontava uma manhã cinzenta e silenciosa. Lia levantou-se, lavou o rosto, fez café, foi para o alpendre. O jardim estava coberto de orvalho. Simão estava sentado num degrau a olhar para ela com um ar que dizia: "És madrugadora, mas não me importo com a companhia." Lia sentou-se ao lado dele e segurou a caneca com as 2 mãos. Pensava que às 10 horas chegaria Gonçalo, que o pai estaria novamente à mesa com os documentos, que Antônio disporia os papéis paralelamente à borda da mesa e que hoje algo importante seria decidido. Não tudo, mas algo importante. Mateus e Sofia acordaram por volta das 7h30. Lia preparou-lhes o pequeno almoço. Aprontou Mateus era sábado, mas ele tinha treino de natação, que ele próprio pedira e que agora, por uma questão de princípio, não faltava. A vizinha, a dona Tatiana, uma mulher de 50 e poucos anos, simpática e sem perguntas desnecessárias, concordou em levá-lo e ir buscá-lo. Tinha um neto da mesma idade. Eles e Mateus já se tinham tornado amigos. Sofia ficou em casa, brincava no seu quarto com um jogo de construção e mantinha uma conversa baixa e séria com Simão, que estava deitado ao seu lado e, a julgar pela aparência, concordava com todas as teses. Às 9h30 chegou Antônio. Às 10 em ponto, o pai e a mãe. Gonçalo atrasou-se 20 minutos. Lia abriu-lhe a porta. Ele parecia diferente do dia anterior. Não pior, apenas diferente, composto, sem a leveza nos olhos. Um homem que também tinha pensado durante a noite. "Entra", disse ela. Ele entrou. Parou na entrada. Olhou em volta, como se estivesse a ver pela primeira vez, embora tivesse estado ali no dia anterior. "A Sofia está em casa?" "Está. No quarto." "Queres vê-la?" Lia ficou em silêncio por um segundo. "Daqui a 5 minutos. Primeiro, conversamos." Ele acenou com a cabeça. Na sala de estar, o cenário era o mesmo de ontem. O pai à mesa, Antônio ao lado, a mãe um pouco mais afastada. A diferença era que hoje, sobre a mesa, não havia uma, mas 3 pastas. Gonçalo sentou-se, olhou para as pastas, depois para Vítor. "Começamos?" perguntou ele. "Começamos", concordou o outro. Antônio abriu a primeira pasta. "Senhor Gonçalo, para começar, a pensão de alimentos. A data de hoje, a dívida ascende a 2.500 euros. Existe um título executivo. O agente de execução está a tratar do processo. Foi proferida uma injunção de pagamento, mas o valor, como sabe, foi fixado com base no seu rendimento oficial. Estou a par." "Ótimo." Antônio tirou umas folhas. "Preparamos um pedido de alteração da pensão de alimentos devido a uma mudança na situação financeira do devedor. O fundamento: despesas documentalmente comprovadas, incompatíveis com o rendimento oficial. 3 voos internacionais. Aquisição de um veículo no valor de 40.000 euros em nome da sua mãe. De acordo com o artigo 187-grau da Lei da Organização Tutelar de Menores, o tribunal pode alterar o valor da pensão de alimentos se houver prova de uma mudança na situação financeira. Nós temos essas provas." Gonçalo olhava para as folhas, em silêncio. "Além disso", continuou Antônio, "de acordo com o Código Civil, a dívida de alimentos é cobrada por todo o período de incumprimento, independentemente do valor fixado. Se o tribunal rever o valor retroativamente, o montante da dívida aumentará substancialmente." "Até que ponto?" perguntou Gonçalo. "Isso depende do rendimento que o tribunal considerar real", respondeu Antônio. "Mas estamos preparados para fundamentar um valor várias vezes superior a 2.500 euros. Gonçalo acenou lentamente com a cabeça e depois olhou para Vítor. "E a segunda pasta?" Vítor não se apressou. Puxou a segunda pasta para si,
Abriu-a sem pressa, como quem tem tempo. Senhor Gonçalo, conhece o cidadão Arnaldo Vilar? Uma pausa de 1 segundo quase imperceptível. Conheço. Do trabalho. De que trabalho, exatamente? Ele trabalha com imóveis. Cruzamo-nos em alguns projetos. Cruzaram-se, repetiu Vitor. Boa palavra. Ele tirou uma folha da pasta. Arnaldo Vilar é arguido num processo-crime por burla qualificada. O processo foi instaurado há 3 meses. Nos autos, há gravações de conversas, documentos financeiros e depoimentos de testemunhas relativos a vários negócios com imóveis residenciais nos últimos 2 anos. O seu nome é mencionado nesses materiais em ligação com 2 imóveis, especificamente com a subavaliação do valor na reescritura e com a subsequente recessão de dinheiro vivo acima do montante declarado no contrato. Gonçalo estava sentado, hirto. O seu rosto não expressava nada. Lia conhecia essa sua habilidade de não mostrar reação antes do tempo. Ele sabia fazer isso. Isso não é prova, disse ele. Ainda não, concordou Vitor. Mas a investigação do caso Vilar está a avançar ativamente. Um colega meu, com quem trabalhei muitos anos, conhece o processo. Ele diz que os próximos meses podem trazer resultados interessantes. Pausa. Compreende o que significa ser uma pessoa relacionada num caso de burla em grande escala? Artigo 218 do Código Penal. São 5 a 10 anos. Compreendo, disse Gonçalo. Silêncio. Natália, no canto, escrevia algo em silêncio num bloco de notas. Antônio estava sentado, direito, à espera. Lia olhava para o ex-marido. Ele não parecia esmagado, parecia estar a pensar. Isso era quase respeitável. Numa situação complicada, ele não entrava em pânico, calculava as opções. Disse que eram 3 pastas, disse Gonçalo. O que está na terceira? Vitor não respondeu de imediato, olhou para a filha. Lia acenou com a cabeça. Ela sabia da terceira pasta. O pai tinha lhe mostrado o conteúdo na noite anterior, quando as crianças já dormiam. Ela ficara muito tempo em silêncio, a ler os documentos, não por perplexidade, mas porque as palavras precisavam de tempo. Vitor abriu a terceira pasta. Isto é mais complicado, disse ele. Por isso, quero que ouça com atenção. Ele tirou várias folhas, transcrições, capturas de ecrã, conversas, cópias autenticadas. Há 3 semanas, um certo Diniz, seu sobrinho, filho do seu irmão mais velho, de 23 anos, residente em Bragança, dirigiu-se ao cartório da notária Inês Balsemão. Ele apresentou uma procuração, supostamente emitida por Lia Mendes, que lhe conferia poderes para representar os seus interesses em questões de gestão de patrimônio, incluindo o residencial. A notária recusou-se a autenticar uma série de documentos porque a procuração lhe pareceu suspeita. Solicitou uma confirmação adicional. O sobrinho desapareceu. Lia observava o rosto de Gonçalo. Algo nele mudou. Não muito, mas ela percebeu. Procuração falsa, disse Antônio. Isso é o artigo 256 grau do Código Penal, falsificação de documentos. Se provar que a sua elaboração foi organizada ou encomendada por alguém, esse alguém torna-se cúmplice. Não tenho nada a ver com isso, disse Gonçalo. O sobrinho do seu irmão, disse Vitor com firmeza, que nos últimos 6 meses, segundo as informações que temos, se encontrou consigo pessoalmente várias vezes. Somos família. É normal conversarmos. Normal. Vitor acenou com a cabeça. A notária Balsemão apresentou queixa à polícia. A investigação está a decorrer. As conversas telefônicas do seu sobrinho nos últimos 3 meses serão solicitadas no âmbito dessa investigação. O silêncio tornou-se diferente. Gonçalo apoiou lentamente os cotovelos na mesa e entrelaçou as mãos à sua frente. Lia via a sua cabeça a trabalhar. Não via os pensamentos, mas via o processo em si. Por que é que me está a contar isto? Perguntou ele finalmente. Se tem tudo isto, para que a conversa? Entregue a investigação. Porque há crianças, disse Vitor. Simplesmente. Gonçalo levantou o olhar. O Mateus e a Sofia, continuou o pai. Eles precisam de um pai, não numa cela, não no banco dos réus. Vivo, capaz de ganhar a vida, capaz de pagar a pensão de alimentos e de ir, de vez em quando,
As festas da escola. Ele fez uma pausa. Eu não sou seu inimigo, Gonçalo. Sou o pai da Lia. São coisas diferentes. Gonçalo olhava para ele. O que é que quer? Perguntou ele. Quero que os meus netos cresçam normalmente, respondeu Vítor. Para isso, são necessárias algumas coisas. Antônio, por favor. Antônio abriu outra página na sua pasta e colocou-a à frente de Gonçalo. A folha estava impressa de forma cuidada, com pontos numerados. Primeiro, começou Antônio, um acordo voluntário sobre a pensão de alimentos com base no rendimento real e não no oficial. O valor é determinado com base no salário mínimo nacional, multiplicado por um coeficiente acordado pelas partes, mas não inferior a 30% do rendimento efetivo. O acordo é autenticado por notário. Gonçalo lia a folha, não interrompia. Segundo, uma renúncia, autenticada por notário, a quaisquer pretensões sobre o patrimônio de Lia Mendes, incluindo a casa adquirida após a dissolução do casamento, o reconhecimento de que este bem não é um bem comum do casal. Isso já é juridicamente óbvio. Mesmo assim, disse Antônio, um papel nunca é demais. Continuemos. Terceiro, o compromisso de não iniciar ações de revisão da regulação das responsabilidades parentais nos próximos 3 anos, sem a existência de fundamentos substanciais, confirmados por uma perícia independente. Gonçalo levantou o olhar. Isso já é uma limitação dos meus direitos parentais. Não, respondeu Antônio. É uma fixação do status quo. As crianças vivem com a mãe. O senhor tem direito a conviver com elas segundo um horário que também estamos dispostos a definir. Os seus direitos não são limitados, são estruturados. E em troca? Vítor respondeu. Em troca, os materiais sobre a sua participação no caso Vilar ficam onde estão, não na posse da investigação, mas na minha. A história da procuração é análoga. Se cumprir as condições, estas pastas ficam na prateleira. E se não cumprir? Se não cumprir, elas deixam de estar na prateleira, disse Vítor. Isto não é uma ameaça, Gonçalo. É a lógica dos acontecimentos. Gonçalo recostou-se na cadeira, olhou longamente para o teto. Lia estava sentada em silêncio. Não entrava na conversa. Isso fora decidido de antemão. O seu papel hoje era outro. Ela estava presente. Isso era importante. Simplesmente estar presente e não se calar por medo, mas sim calar-se por força. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente Gonçalo. Quanto? Perguntou Antônio. Até amanhã à noite. Está bem, disse Vítor. Até amanhã à noite. Gonçalo levantou-se, olhou para Lia. Deixas-me ir ver a Sofia? Ela levantou-se e foi com ele para o corredor. A porta do quarto das crianças estava entreaberta. Sofia estava sentada no chão com o jogo de construção. Simão estava deitado ao seu lado. Gonçalo parou na ombreira da porta. Sofia levantou a cabeça. Pai, ela disse-o sem entusiasmo e sem estranheza, simplesmente constatando um facto. Vieste? Vim. Ele entrou, sentou-se ao lado dela. O que estás a construir? Uma casa, informou Sofia. Aqui vai ser a garagem e aqui o jardim. Estás a ver? Estou a ver. Bonito. Simão olhou para Gonçalo com a expressão de um animal que ainda não decidiu como se há de relacionar com a pessoa. Lia estava junto à porta a observá-los. Sofia explicava algo. Gonçalo acenava com a cabeça. Durou uns 3 minutos. Depois, ele levantou-se, ajeitou o cabelo da filha e disse-lhe algo em voz baixa que Lia não ouviu. Sofia acenou com a cabeça. Ele saiu do quarto, passou por Lia, parou. O Mateus está no treino? Perguntou ele. Sim, natação. Natação. Ele acenou com a cabeça. Ligo-lhe à noite, se não te importares. Não me importo, disse Lia. Ele saiu. A porta da frente bateu. No pátio, um carro arrancou. Lia voltou para a sala de estar. O pai estava sentado com uma chávena de chá. Não se percebia quando a mãe lhe a trouxera. Antônio arrumava os documentos cuidadosamente. Natália olhava pela janela. Ele vem amanhã? Perguntou Lia. Vem, disse o pai. Ele não é estúpido. E se não vier? Então simplesmente usaremos outra opção, disse Antônio. Mas ele virá. Lia sentou-se na poltrona. Por alguma razão, agora que Gonçalo se fora e a tensão diminuíra um pouco, sentiu-se cansada
Não um cansaço zangado ou amargo. Apenas cansaço, como se tem depois de um longo dia que correu bem, mas exigiu forças. Pai, disse ela, de onde tiraste a terceira pasta? A da procuração? Vitor pousou a caneca. A notária Balsemão é minha ex-colega. O marido dela trabalhava no nosso departamento. Quando recebeu aquela procuração e começou a verificar, ligou-me simplesmente para perguntar se eu sabia alguma coisa sobre uma Lia Mendes. Eu sei. Ele sorriu ligeiramente. Bastante. Não me contaste antes. Não quis antes do tempo. Ele olhou para ela. Começarias a pensar nisso antes do necessário. É melhor saber quando já há algo a fazer. Lia pensou. Tu fazes sempre isso, disse ela. Dizes-me exatamente o que é preciso no momento. Chama-se dosear a informação, disse ele. Um hábito de investigação. Desculpa. Não há motivo para pedir desculpa. Antônio guardou o último documento na pasta, fechou o fecho. Dona Lia, disse ele, tenho uma pergunta. Se amanhã o senhor Gonçalo concordar com as condições, está disposta a encerrar o assunto sem mais ações judiciais, sem continuação? Sim, disse Lia. Se ele cumprir as condições, não estou interessada numa guerra. Não preciso dela para nada. Ótimo. Antônio levantou-se. Então, amanhã, às 10. Ele despediu-se e saiu. A casa ficou mais silenciosa. Natália foi para a cozinha preparar algo. Era a sua maneira de lidar com a tensão, e Lia sabia disso desde a infância. Em dias difíceis, a mãe cozinhava não porque tivesse fome, mas porque as mãos precisavam de fazer algo compreensível e necessário. Vitor levantou-se e foi para o jardim. Lia seguiu-o. Caminhavam pelo carreiro entre os canteiros. O pai um pouco à frente, ela ao seu lado. Simão saiu do quarto das crianças e seguia-os de perto. Pai, disse Lia, quero perguntar uma coisa que não tem a ver com o Gonçalo. Pergunta. Tu e a mãe não se arrependem do apartamento, de se terem mudado para um tum? O pai parou junto à macieira, olhou para ela demoradamente. Sério, por que é que perguntas isso? Porque ontem, enquanto tudo isto acontecia, eu olhava para vocês e pensava, eles estão aqui, simplesmente estão aqui. Pensei que talvez não vos diga com frequência suficiente que... Chega, disse Vitor. Não de forma rude, simplesmente interrompeu. Não nos arrependemos. Isso não se discute. Ele tocou num ramo da macieira. Sabes como se chama o que fizemos? Perguntou ele. Não é um sacrifício, não é uma proeza. É simplesmente a decisão certa. Tu tinhas filhos, precisavas de uma casa. Nós tínhamos a possibilidade. Aproveitamos a possibilidade. É tudo. Não é tudo, disse Lia em voz baixa. Ele olhou para ela. Está bem, concordou ele. Não é tudo, mas o resto é para outra conversa. Não hoje. Ficaram ali um pouco. Simão encontrou algo interessante junto à vedação e começou a examinar. Pai, disse Lia, achas que foi mesmo ele que inventou este esquema com a procuração? Vitor ficou em silêncio. Acho que sim. Ele é inteligente, tem os contactos certos, tem experiência com documentos. O sobrinho é um instrumento conveniente. Jovem, sem antecedentes criminais, não se associa diretamente a ele. Se a notária não tivesse desconfiado, podia ter passado. E o que é que ele planeava fazer com essa procuração? Não sei ao certo, mas podemos supor. O pai olhou para a casa. Tu tens uma casa, em teu nome, com uma procuração para gerir o patrimônio. Podia-se, por exemplo, tentar celebrar um contrato de arrendamento em teu nome, alugar parte da casa, receber o dinheiro, criar uma situação em que tu própria, supostamente, tinhas alojado estranhos. O que é mais interessante, iniciar ações judiciais que exigiriam a tua participação em tribunal, criariam um precedente de contestação do direito de propriedade. Não era certo que resultasse, mas haveria barulho, e ele precisava do barulho para criar a aparência de que eu não conseguia gerir o patrimônio, para criar uma alavanca. Vitor virou-se para a filha. Lia, tu és uma mulher inteligente, trabalhas, crias os teus filhos, mantens a casa, és invulnerável na essência, mas tens filhos e esse é o único ponto onde se pode pressionar. Se criar caos suficiente à tua volta, tribunal, disputa de bens, pessoas estranhas em casa, instabilidade, surge um argumento para a revisão da guarda
ou pelo menos para uma negociação. Lia ouvia. Ele não queria tirar-te os filhos, continuou o pai. É incômodo e caro. Ele queria uma alavanca para que tu própria propusesses um compromisso. Reduzo a pensão de alimentos, retiro os agentes de execução. Só peço que deixes tudo como está. Ele subestimou a minha vontade de chegar a um compromisso. Sim, concordou Vítor. Subestimou. Provavelmente, lembrava-se de ti de outra forma. Lia pensou nisso. Eu era diferente, disse ela. Era. Voltaram para casa. Simão trotou à frente atarefado, como se fosse o seu percurso. Pai, e a Zulmira? Ela sabia da procuração? Duvido. Ela não é do tipo de pessoa que entende desses esquemas. Disseram-lhe. Vai para a casa da Lia. Ela concorda. Ficam lá a viver. Ela foi e não perguntou por quê. Para que perguntar se a resposta parece óbvia? Disse Vítor. Ela sempre soube o que era melhor. Não só para si, mas para todos. Lia pensou em Kátia, que deitara Filipe na cama de Mateus e dissera, eu não sabia. A Kátia é diferente, disse ela em voz alta. Diferente, concordou o pai. Ela tem 5 filhos e uma vida difícil, mas é a vida dela, e é ela que tem de a resolver. Na janela da cozinha, via-se Natália. Cortava algo, movendo-se de forma habitual e calma. No quarto das crianças, a luz de presença estava acesa, embora fosse de dia. Sofia, às vezes, acendia-a só porque sim. Sabes o que acho estranho? Disse Lia, parando junto ao alpendre. É que não estou zangada. Pensei que ia estar. Quando tudo isto começou, a chamada da Zulmira, toda esta história, pensei que a raiva seria o sentimento principal. Mas não há. E o que há? Lia pensou. Cansaço e algo mais, para o qual ainda não tenho uma palavra. Alívio, disse o pai. Talvez. É porque, disse ele, subindo ao alpendre, tu já sabias disto há muito tempo. Sabias que, mais cedo ou mais tarde, isto aconteceria. Não necessariamente assim. Não necessariamente através da Zulmira e da procuração, mas que algo aconteceria. Ele parou junto à porta. E tu preparaste-te. Talvez nem te tenhas apercebido, mas preparaste-te. Lia olhava para ele. É a tua filosofia de investigador? Não, disse Vítor. É simplesmente o que eu vi. Observo-te há 38 anos. Ele abriu a porta e entrou em casa. Lia ficou mais um pouco no alpendre. O jardim estava banhado pela luz do sol, silencioso, ainda um pouco úmido do orvalho da noite, com um cheiro a folhas aquecidas. Simão sentou-se ao seu lado e olhou para ela. Está tudo bem, disse ela. Ele pareceu concordar. Às 2:30 voltou Mateus, contente, com o cabelo ainda molhado, exigindo imediatamente comida. A dona Tatiana disse, à porta, que o rapaz se aguentava muito bem na água e que tinha um talento evidente. Mateus recebeu esta informação com dignidade, como se aceita algo que já se sabe sem a confirmação de outros. Almoçaram todos juntos. Lia, os filhos, Vítor, Natália, conversaram sobre natação, sobre um escaravelho que Sofia encontrara no jardim e que agora queria guardar, sobre a cancela que precisava de ser consertada. Nem uma palavra sobre Gonçalo, nem sobre Zulmira, nem sobre o encontro do dia seguinte. Isso também foi uma decisão, a decisão certa. À noite, quando as crianças já dormiam, Lia estava sentada no alpendre com um livro que lia devagar, algumas páginas de cada vez, sem pressa. Antônio ligou. Dona Lia, o senhor Gonçalo escreveu-me. Diz que amanhã vem e que está disposto a discutir as condições. Pede que o tema do caso Vilar não saia do âmbito da nossa conversa. Por enquanto, repetiu Lia. Exatamente. Antônio fez uma pausa. É um bom sinal. Significa que ele percebeu. Ele sempre percebeu, disse Lia. Só que nem sempre achou necessário agir de acordo com o que percebia. Amanhã vai achar. Amanhã. Sim. Ela pousou o telemóvel no corrimão e olhou para as estrelas. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Agosto estava a acabar, e no ar já se sentia aquilo que antecede o outono. Ainda não o frio, mas apenas o seu pressentimento. Lia pensava no dia de amanhã. Gonçalo viria, assinariam o que fosse preciso. Antônio autenticaria. O pai estaria ao seu lado. Seria uma hora difícil, não porque fosse assustador, mas porque era importante.
O ponto final numa história que se arrastava há demasiado tempo. Depois disto, um ponto final. Não reticências, mas sim um ponto final. Ela voltou para casa, trancou a porta, atravessou o corredor, espreitou o quarto das crianças. Mateus e Sofia dormiam. Simão estava deitado aos pés de Sofia, como sempre. A casa estava silenciosa. Lia apagou a luz do corredor e foi dormir. Amanhã era amanhã. E hoje, ela fizera tudo o que podia. A manhã de domingo começou com chuva, não forte, mas miudinha, de verão, daquela que cai sem vento e quase sem som. Lia acordou com ela antes das crianças. Algo no ar mudara. Tornara-se mais suave e mais silencioso. E essa mudança silenciosa acordou-a, tal como por vezes não é o despertador que nos acorda, mas sim o silêncio súbito. Ficou deitada a ouvir a chuva. Depois levantou-se. Na cozinha, fez café, abriu a janela. Entrou no quarto um cheiro a jardim úmido e a folha de limoeiro. Simão veio atrás dela. Andou à volta da sua tigela, olhou-a com ar de reprovação e Lia deitou-lhe ração. Tomaram o pequeno almoço à mesma hora, cada um o seu. Gonçalo devia chegar às 10. Antônio escreveu às 7:30. Estarei aí às 9. Levo comigo uma notária, uma colega de confiança. Se tudo correr bem hoje, é melhor autenticar logo. Lia respondeu. Está bem. O pai ligou às 8 em ponto. Como estás? Normal. Está a chover. Estou a ver. Eu e a mãe saímos daqui a meia hora. Pai, não é preciso. Vocês já fizeram tanto. Lia, interrompeu ele em voz baixa. Sim, saímos daqui a meia hora. Ela não discutiu. As crianças acordaram quase ao mesmo tempo. Mateus, animado. Sofia, com aquela birra especial que tem aos domingos e que passa em cerca de 20 minutos e com um copo de leite morno, Lia preparou-lhes o pequeno almoço. Mateus perguntou se podia ir à casa do vizinho. O Sérgio. Depois do almoço, Lia disse, vamos ver. Sofia perguntou se o avô vinha hoje. Lia disse, vem, e a avó também. E a avó. Ótimo, disse Sofia e acabou o leite. Às 9, chegou Antônio com a pasta e com uma jovem de 30 e poucos anos, que apresentou como Marina, a notária. Era calma, profissional, cumprimentou Lia. Olhou em volta e não disse mais nada desnecessário. Lia apreciou isso de imediato. A seguir, chegaram os pais. Natália trouxe um pequeno recipiente com comida caseira, pousou-o na mesa da cozinha. Disse a Mateus e a Sofia que era para eles, e as crianças desapareceram imediatamente na cozinha. Vítor entrou na sala de estar, cumprimentou Antônio e Marina, sentou-se no seu lugar junto à janela. A casa estava silenciosa. A chuva lá fora continuava, constante, paciente. Gonçalo tocou a campainha 10 minutos depois das 10. Lia abriu a porta. Ele estava de pé sob o alpendre com um casaco escuro, sem guarda-chuva. A chuva era tal que também se podia andar sem guarda-chuva. Parecia, ela notou, uma pessoa que tomara uma decisão e agora a trazia nas mãos. Sem a leveza do dia anterior, sem a confiança fingida, simplesmente viera. A Marina está cá? Perguntou ele. Sim. Conheces? Sei quem é, o Antônio avisou. Entra. Ele entrou, tirou o casaco, pendurou-o sozinho, sem ajuda. Entrou na sala de estar, viu Vítor. Acenou com a cabeça, viu a notária. Acenou com a cabeça. Sentou-se. Começamos, disse ele. Começamos, respondeu Antônio. O que se seguiu demorou pouco mais de 2 horas. Antônio falava metodicamente, sem palavras desnecessárias. Gonçalo ouvia, por vezes pedia esclarecimentos. Uma vez, pediu para reformular o ponto sobre a pensão de alimentos, não para reduzir o valor, mas para especificar o mecanismo de revisão em caso de alteração do rendimento. Antônio concordou. O mecanismo era razoável. Marina fazia anotações. Lia estava sentada ao lado do pai e quase não falava. Algumas vezes, Antônio dirigia-se a ela. Ela respondia de forma breve. Sim, concordo. Serve. Vítor não disse quase nada. Estava sentado, a segurar uma chávena de chá que Natália lhe trouxera, e olhava ora para a janela, ora para Gonçalo. Uma vez, quando este hesitou antes de assinar a terceira folha, o pai disse calmamente,
Gonçalo, já tomaste a decisão. É só uma assinatura. Gonçalo assinou. Marina autenticou cada documento. No total eram 4. O acordo de alimentos, a renúncia às pretensões patrimoniais, o acordo sobre o regime de visitas aos filhos e um protocolo adicional em que as partes declaravam não ter quaisquer reclamações mútuas sobre os acordos anteriormente celebrados. Gonçalo leu este último documento com mais atenção do que os outros. Depois levantou o olhar para Lia. Isto significa que tu também fechas o assunto? Perguntou ele. Sim, disse ela. Se cumprires as condições? Eu percebi as condições. Então sim. Ele assinou. Marina guardou o selo, dobrou os seus exemplares na pasta, acenou a Antônio e saiu em silêncio. Tinha outro encontro na cidade. Na sua saída não havia nada de solene. Simplesmente uma pessoa que fez o seu trabalho e se foi embora. Lia pensou que era assim que os bons profissionais deviam trabalhar. Antônio juntou os documentos, distribuiu as cópias por envelopes. Um para Lia, um para Gonçalo. Estendeu o envelope por cima da mesa. Gonçalo pegou nele. Durante alguns segundos, todos ficaram em silêncio. A chuva lá fora parara, imperceptivelmente, como para o que caía em silêncio. Está bem, disse finalmente Gonçalo. Isto é o correto, provavelmente. Provavelmente, concordou Lia. Ele levantou-se. Vítor também se levantou. Não de forma ameaçadora, simplesmente levantou-se. Gonçalo, disse ele, as pastas ficam onde estão. É a minha palavra. Gonçalo olhou para ele, acenou com a cabeça. Eu percebo. Fez uma pausa. O senhor é um homem justo, senhor Vítor. Duro, mas justo. Tento ser, respondeu o outro. Antônio despediu-se e também saiu. Tinha um dia de trabalho, apesar de ser domingo. Gonçalo parou na entrada, vestiu o casaco e depois perguntou. Não a Lia, mas como que para o ar? Posso dizer ao Mateus e à Sofia que vou ligar. Regularmente. Segundo o horário? Que horário? Perguntou Lia. Qualquer um que tu digas. Ela pensou por um segundo. 2 vezes por semana, à noite, às 7. Está bem, disse ele. Às terças e sextas, que seja. Ele acenou com a cabeça. Depois hesitou um pouco. Vou chamar as crianças. Estão na cozinha. Ele foi à cozinha. Lia ouvia não as palavras, mas apenas as vozes. A de Mateus, surpreendida no início. Depois calma. A de Sofia, com as suas entoações interrogativas que nunca cessavam. Gonçalo dizia algo em voz baixa. Alguns minutos depois voltou à entrada. Disse-lhes que ia ligar. O Mateus perguntou em que ano fui pela última vez ao treino dele. Não soube o que responder. Lia ficou em silêncio. E com razão, acrescentou ele. Ele abriu a porta. Lá fora, a chuva parara completamente e o ar tinha aquela pureza especial que só existe depois de uma chuva de verão. Denso, fresco, com cheiro à terra molhada e à verdura. Lia, disse Gonçalo parado à porta. Sim, tu conseguiste tudo. Ele disse-o sem sentimentalismo, como quem constata um facto. Eu não esperava. Eu sei que não esperavas. Ele sorriu, e nesse sorriso não havia maldade. Apenas o sorriso de quem perdeu, honestamente, e o admite. Adeus. Adeus, Gonçalo. A porta fechou-se. Lia ficou na entrada, a ouvir o carro arrancar no pátio. Depois o som do motor desapareceu na curva. Ela entrou na sala de estar. O pai estava sentado no mesmo lugar, junto à janela. A mãe tirava as chávenas da mesa. Acabou? Perguntou Vítor. Acabou, disse Lia. Ele acenou com a cabeça, pousou a caneca, levantou-se e espreguiçou-se, como se espreguiçam as pessoas depois de muito tempo sentadas, a fundo e sem cerimônias. Então vamos ao jardim, disse ele. A chuva parou. Vamos ver como está a macieira. Lia olhou para ele. A macieira está bem. Mesmo assim, vamos ver. Saíram. O jardim estava úmido e silencioso. A relva brilhava, as folhas da macieira pendiam pesadas de água. Simão saiu atrás deles, cheirou o carreiro molhado, pensou e decidiu ficar no alpendre. Vítor aproximou-se da macieira, tocou num ramo. Em breve haverá maçãs, disse ele. Bom ano. Ele olhou para o jardim. Lia, sim? Compreendes que agora ele vai cumprir as condições? Acho que sim. Não penses, disse ele.
Sabe, ele não é estúpido nem idealista. É um pragmático. Os pragmáticos cumprem os acordos quando percebem que a violação lhes sairá mais cara. E as pastas? As pastas ficam guardadas. Vitor fez uma pausa. Eu disse, dei a minha palavra. Enquanto ele cumprir, ficam guardadas. Mas ele não se vai esquecer que elas existem. É o melhor estímulo. Lia acenou com a cabeça. Pai, disse ela, e o caso Vilar, está mesmo a avançar? Está, respondeu o pai. O Duarte está a tratar disso. O Gonçalo não é o principal arguido, mas há ligações. Se a investigação chegar a ele por si mesma, isso já não será a nossa história. Demos-lhe uma oportunidade de sair disto discretamente. Ele aproveitou-a. A partir de agora, a escolha de como viver é dele. De casa, ouviu-se a voz de Natália. Chamava todos para almoçar. Depois, a voz de Mateus, a relatar algo importante e urgente. E a de Sofia, a interromper. O barulho normal de uma casa. Lia e o pai entreolharam-se. Vamos? Perguntou ele. Vamos. Durante o almoço, falaram de várias coisas. Mateus contou do treino, do que o treinador lhe dissera para experimentar as competições. Sofia falou do escaravelho que encontrara ontem no jardim e que, na sua opinião, devia ser guardado para o inverno porque não tinha para onde ir. Vitor, com ar sério, explicou-lhe que os escaravelhos hibernam na terra e que não havia motivo para preocupação, ao que Sofia respondeu que, mesmo assim, iria verificar. Natália servia a todos mais um pouco e olhava para a filha, não com ansiedade, como olhara nos últimos dias, mas com outra coisa, com o que se sente quando se espera muito tempo por algo bom, e finalmente chega. Depois do almoço, Mateus foi para a casa do Sérgio. Lia permitiu. Sofia instalou-se com o seu jogo de construção. Os pais ficaram mais uma hora e depois começaram a preparar-se para ir embora. Junto à cancela, Vitor virou-se. Lia, pai, liga ao Antônio esta semana. Pede-lhe para controlar o pagamento da pensão de alimentos. O primeiro deve chegar no final do mês. Se não chegar, agimos. Mas chegará. Está bem. E mais uma coisa. Ele fez uma pausa. Não penses nisso constantemente. Vive. Está tudo feito. Vive. Ela acenou com a cabeça. Eles partiram. Lia ficou junto à cancela até o carro desaparecer na curva. Depois, voltou para o pátio. O dia estava silencioso e limpo depois da chuva. O sol saíra. Já não de verão. Um pouco atenuado, como acontece no final de agosto. As sombras da macieira eram longas e suaves. Lia caminhou pelo carreiro, parou junto à macieira, tocou num ramo, tal como o pai fizera uma hora antes. As maçãs ainda estavam duras, um pouco esverdeadas. Dentro de algumas semanas estariam prontas. De casa, ouviu-se a voz de Sofia. Dizia algo a Simão, de forma circunstanciada e convincente. Simão, a julgar pelas pausas no monólogo, não discutia. Lia sorriu, pensava em como a vida, por vezes, é estranha. Há um ano, estava num apartamento alugado, de outra pessoa, com 2 malas, e pensava. E agora? Pensava sem desespero, mas também sem resposta. Simplesmente estava ali, a olhar para as paredes desconhecidas. Depois, começou a organizar-se, um passo de cada vez. Trabalho, casa, filhos, tribunal, agentes de execução. Um de cada vez, não tudo de uma vez. E agora, este jardim, esta macieira, este silêncio. O telemóvel tocou. Um número desconhecido. Lia atendeu. Lia Mendes. A voz era de mulher, profissional. Sim, é a Sônia, da agência imobiliária Casa de Sonho. Há algumas semanas, deixou um pedido de avaliação de um imóvel. Um terreno nos arredores de Sintra. Herança da sua avó. Estamos disponíveis para ir na próxima semana, se lhe for conveniente. Lia lembrou-se. Havia um pedido desses, ainda em julho, sobre o terreno da avó, que lhe calhara em herança e com o qual era preciso decidir o que fazer, vender ou não. No meio de tudo o resto, esquecera-se. Conveniente, disse ela. Na terça-feira, às 11. Ótimo. Ela guardou o telemóvel no bolso, ficou mais um pouco no jardim. A vida não acabava numa única história, continuava, com as suas tarefas, decisões,
terrenos que precisavam de ser avaliados, torneiras que precisavam de ser consertadas, filhos que precisavam de ser levados ao treino. Não era bom nem mal. Era simplesmente a vida, real, viva, a sua própria vida. No final do mês, chegou o primeiro pagamento da pensão de alimentos. O valor era 3,5 vezes superior ao anterior. Lia viu a notificação do banco enquanto estava no trabalho. Fechou o telemóvel, olhou pela janela, viu um céu cinzento de outono, as primeiras folhas amarelas nos chopos e depois abriu o documento de trabalho seguinte. 2 semanas depois, Gonçalo ligou pela primeira vez aos filhos, de acordo com o horário, às 7 da tarde de uma sexta-feira, como combinado. Mateus falou com ele uns 10 minutos, Sofia uns 20, porque tinha muito para contar sobre o escaravelho, sobre Simão e sobre o jogo de construção que quase terminara. Lia, entretanto, estava na cozinha, ouvia as vozes dos filhos, mas não escutava, simplesmente tratava das suas coisas. Isso também fazia parte da decisão, dar-lhes esse espaço sem a sua presença. Que tivessem um pai, mesmo que à distância, mesmo que por telefone, mas que tivessem. As crianças mereciam um pai, o pai que pudessem ter. Kátia escreveu-lhe 3 semanas depois daquela sexta-feira uma mensagem curta. Lia, encontrei trabalho. Eu e os miúdos alugamos um quarto, por enquanto, mas é nosso. Obrigada por não nos teres dito tudo na cara. Naquela altura, teria sido humilhante. Tu não o fizeste. Lia releu a mensagem 2 vezes e depois respondeu. Boa sorte. Não voltaram a trocar mensagens, mas havia algo de concluído naquela breve troca. Não amizade, não reconciliação, mas simplesmente honestidade. Zulmira não ligou. Lia não esperava que ligasse. Algumas pessoas sabem admitir a derrota em silêncio, simplesmente desaparecem da tua vida e não voltam mais. Era a sua maneira. Lia aceitou-o sem raiva, decidiu não vender o terreno da avó. Antônio disse que a terra era boa e que com o tempo valorizaria. Vitor disse que se podia construir uma pequena casa de fim de semana para ir no verão. Mateus disse que queria ir lá. Sofia disse que era preciso levar o Simão. Lia olhou para os documentos, olhou para os filhos, olhou para o pai. Está bem, disse ela. Na primavera. Vamos lá ver. O outono chegou, como sempre chega, primeiro discretamente e depois de uma só vez. Um dia, as folhas da macieira ficaram amarelas e Lia saiu para o jardim de manhã e pensou. E assim se foi o verão, mas não com tristeza, apenas com a compreensão de que o verão passara da forma correta. Colheram as maçãs em setembro, Mateus no escadote, Sofia embaixo com uma bacia, Simão ao lado com ar de fiscal. Lia olhava para eles e pensava que se lembraria disto, não porque fosse preciso lembrar, mas porque se lembrava por si só. À noite o pai ligou, só por ligar, sem assunto. E as maçãs? Boas, disse Lia. Muitas. Traz-nos umas, a mim e a tua mãe. Trago. E as crianças? Bem, o Mateus está a preparar-se para as competições. A Sofia acabou a casa de construção e agora está a construir o 2º andar. Uma abordagem sensata, aprovou Vitor. O 2º andar é sempre melhor que o primeiro. Pai, sim. Obrigada. Ele fez uma pausa de 1 segundo. De nada, disse ele. Foi simplesmente a decisão certa. Lembras-te? Ela lembrava-se. Lá fora, escurecia. A casa estava iluminada. Uma luz quente e difusa. Do quarto das crianças, ouvia-se a voz de Sofia e, periodicamente, a de Mateus a responder-lhe. Simão estava deitado no seu lugar, junto ao sofá. Lia estava junto à janela a olhar para o jardim. A casa estava silenciosa. Não com um silêncio vazio, mas cheio. Aquele que existe quando tudo está no seu lugar por dentro. Ela fechou a cortina. Tudo estava no seu lugar.